Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou explicar a avaliação da aprendizagem em processo do primeiro bimestre. Essa prova foi retirada na escola pelos pais ou responsáveis assim que saímos para a quarentena, ok? Nessa época, estávamos realizando as atividades através do WhatsApp. Ainda não tínhamos, o Classroom, ok? Então, essas imagens do gabarito, qual eu pedi para os alunos estarem me enviando, eu não tenho mais, porque o meu número foi desativado, o número antigo, e não foi salvo no Drive, ok? Então, eu não tenho mais essas imagens, por isso estou pedindo através de uma atividade aqui no Classroom, pois eu necessito desses resultados, pois tenho que digitar lá na Secretaria da Educação. Aqueles alunos que já fizeram e porventura guardaram essa prova, só vão tirar a foto do gabarito e enviar nessa atividade. Aqueles alunos que não têm mais a prova ou que não fizeram, têm a oportunidade de realizar novamente, ok? Lembrando que os resultados dessa prova ficarão registrados como uma atividade já para o quarto bimestre, certo? Pois o terceiro bimestre, já vamos fechar semana que vem, lá para o dia 16 de outubro, certo? E nós já temos atividades suficientes para formar as notas, certo? Mas não deixem de realizar essa atividade, ok? Porque é muito importante. Então, vamos lá. São 16 questões. Não vou ler os textos aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Vou partir para a explicação das questões, certo? Primeiro texto se chama continho. Tá? E a questão que está sendo pedida aqui é para vocês analisarem esse ponto de exclamação que aparece no final dessa frase aqui, ó, engraçadinho de uma figa, que está lá dentro do texto. Esse ponto de exclamação provoca qual efeito de sentido na hora que lemos esse texto, ok? A questão 2 e 3 se refere a essa reportagem aqui, tá certo? Que fala sobre aquela mostra do Leonardo da Vinci lá no Museu da Imagem e do Som. Esse texto não é estranho para vocês porque ele aparece lá no caderno volume 2, São Paulo faz escola. E nós já trabalhamos algumas atividades com ele. Então, após a leitura desse texto, vocês irão responder a questão 2, que diz o seguinte: o Museu da Imagem e do Som criou um espaço exclusivo para a mostra de Leonardo da Vinci, com o objetivo de... Então, aqui, qual é o objetivo, do museu ter criado esse espaço para conter as exposições, as obras de arte do Leonardo da Vinci, ok? A questão 3 também se refere a esse texto. Ele quer saber qual é a finalidade desse texto, para que ele serve. Lembrando que ele é uma reportagem e ele tem aí uma finalidade, Ele serve para quê esse texto, ok? Quarta questão vai trabalhar com essa letra da música do Adoniran Barbosa, que chama a Samba do Arnesto. Então, após a leitura desse texto, eu quero que vocês me respondam. Considera-se que a letra de música foi escrita predominantemente em que linguagem? Então, qual é a linguagem que mais aparece dentro do texto, que predomina aqui dentro desse texto, ok? Tipo de linguagem. Nós até trabalhamos isso naquele caderno Aprender Sempre, não esse texto, mas esse tipo de linguagem aí, ok? Aqui, a questão, que é a 5, vai trabalhar com esse texto do Charles Dickens, do livro do personagem Oliver Twist, ok? E o que está pedindo a questão 5 e 6, As duas vão trabalhar o mesmo texto. Na questão 5, vocês vão prestar atenção à frase, pediu mais? Disse o senhor Limbinski. Esse ponto que aparece ali no final, pediu mais, é um ponto de interrogação. Qual o efeito que ele causa aí dentro dessa frase, ok? É tipo aquela lá de cima, que fala do ponto, só que lá é ponto de exclamação, aqui é um ponto de interrogação, mas ele causa um efeito. Então, leia lá no texto direitinho, dê ênfase à leitura para que você responda a questão 5. A questão 6 também trabalha com o texto do Oliver Twist e vai falar sobre essa palavra exasperava. A fome exasperava o pobre Oliver.
Essa palavra exasperava pode ser substituída por qual palavra apresentada aqui nas 4 opções, desde que ela não mude o sentido da frase, tá? Tem que ser uma palavra que tenha o mesmo significado, ok? A questão 7 e 8 vai trabalhar com esse outro texto aqui, tá? Que é uma notícia, ok? Que vai falar aí sobre o baixo nível do rio Tietê em Salto assusta visitantes e moradores. Mãe natureza fica triste. Então, após aí a leitura desse texto, vocês vão responder a questões 7 e 8. Na questão 7, eu quero saber qual é o fato central da notícia. Tá? Então, toda notícia apresenta um fato, ok? Qual é o fato dessa notícia acima? E a questão 8 está dizendo assim, há uma opinião em, ou seja, dentro dessa notícia, tá? Existe uma opinião, o que não é muito frequente na notícia, como nós já comentamos, mas aparece de vez em quando aí, ok? Uma opinião dentro da notícia. Nessa notícia, em qual dessas frases aqui aparece a opinião, ou seja, o que alguém acha a respeito de determinada coisa, ok? A questão 9 e 10 se refere a esse texto, tá? Que se chama Brasil se inspira no Uruguai para adotar políticas para idosos, ok? Esse texto, certo? Vai trabalhar então 3, né, questões, na verdade. A questão 9 está pedindo o seguinte: quanto aos direitos dos idosos no texto, as deputadas pretendem. Então, dentro do texto aparecem 2 deputadas que estão lá trabalhando em respeito dos direitos dos idosos. De acordo com o texto, o que essas 2 deputadas pretendem em consideração aos direitos dos idosos? Leitura, interpretação. Questão 10. No trecho, muitas coisas dá para aproveitar, esse termo destacado, essa palavrinha dá, ela representa o quê? Que tipo de linguagem? Ok? Essa palavrinha aí dá, que está até marcada em negrito. A questão 11 diz assim, uma das características do texto jornalístico é utilizar. Então, esse texto do lado aqui é um texto jornalístico, provavelmente uma reportagem, tá, gente? Ó, porque é um texto um pouco mais extenso. Até ele tem aqui, ó, no colchete os 3 pontinhos, que quer dizer as reticências, né? Que quer dizer que há mais texto ainda, tá? Não terminou aqui, só que não interessa agora pra gente o restante do texto, só essa parte. Então, nesse texto que é jornalístico, qual é a característica do texto jornalístico, tá? Né? Ele tem as características. Dentro dessas 4 aqui, qual que é uma característica que é do texto jornalístico? Ok? A questão 12, 13 e 14 vai trabalhar com esse texto aqui que fala sobre gatos. Arranham o reinado canino e ganham serviços, eventos e produtos em São Paulo, tá? Opa, desculpa aí, gente. É o texto dos gatos. Vamos achar novamente. Texto dos gatos. Cadê? Aqui, certo? Então, aqui é um texto, né? E, de novo, é um texto, é muito sensível aqui, né? Que vai falar dos gatos, ok? É uma reportagem. Aqui na questão 12 já está dizendo que o gênero é uma reportagem. A reportagem tem como característica, ok? Embora a gente não tenha estudado muito sobre reportagem, eu comentava às vezes, assim, né? Quando a gente estava falando sobre notícia, ok? Então, a reportagem, ela é um pouco maior do que a notícia, ela traz opinião, ela aprofunda um pouquinho mais, né? Sobre o fato que está sendo contado. A reportagem tem como característica. Qual dessas aí, ok? Então, aqui, ó, dá até para vocês aí em off fazer uma pesquisa sobre reportagem para tentar encontrar a resposta aqui, ok? Questão 13. Assinale a alternativa em que se evidencia uma opinião, ou seja, em uma dessas 4 frases aqui há uma opinião, ou seja, aquilo que alguém acha, ele acha aquilo a respeito do assunto. Achar algo, concordar, não concordar, é uma opinião que a pessoa pode ter. Então, dentro desse texto há uma opinião. Em qual dessas 4 alternativas corresponde a uma opinião, ok? É algo assim que de repente pode mudar, né?
Não, é diferente de fato. Fato é aquilo e acabou, né? Ninguém vai contestar, ninguém vai opinar. Agora, a opinião já não, né? Ela pode, às vezes a gente concordar, discordar, é diferente do fato, ok? Questão 14. Os prováveis leitores do texto são esse tipo de texto que nós lemos ali em cima, que é uma reportagem que fala sobre animais, sobre cães e coisa e tal. Qual é o leitor provável desse tipo de texto que fala sobre esse determinado assunto que está na reportagem? Ok? A questão 15 vai trabalhar com isso daqui, né? Uma, digamos assim, não é uma propaganda, né? É, digamos, vamos pensar aqui um folheto, né? Explicativo, que fala sobre animal, que não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Ok? Então, em cima da leitura desse texto aqui, a expressão deixado à própria sorte nas ruas, o que, que significa? Né? Aqui dentro do texto é uma hora que ele vai falar que o cachorro fica deixado à própria sorte nas ruas. O que, que significa isso? Deixar um cachorro à própria sorte nas ruas. E a última questão, que vai trabalhar com esse folheto, né? Um cartaz aqui, né? Na verdade, ó. Isso aqui de cima também é um cartaz, gente, ok? Aqui, ó, que vai trabalhar um cartaz que vai Dia Mundial da Água. Quem cuida dela preserva 70% da superfície da terra e do corpo. Esse cartaz, ele se destina a quê? Ou seja, a qual local, ou aqui no caso, por pessoas tal, né? Então, lê direitinho aqui o texto e veja que esse cartaz aí, ele se destina a, né? Para que ele serve, onde ele vai ficar sendo utilizado, ou para quem, ó. Ok, gente, eu espero ter ajudado vocês. Façam com calma a prova, né? Vejam o vídeo mais de uma vez se for preciso, leiam atentamente a prova, envie a foto do gabarito com qualidade, tá? Para que eu possa visualizar sem problemas. Quem não tem a prova, faça o gabarito no caderno e envie o mais rápido possível. Conto com a participação de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e um grande abraço.